Mais uma vez, então, Cântico dos Cânticos do irmão Hudson Taylor. Agora nós estamos na sessão 3, a alegria da comunhão ininterrupta. Nessa sessão, então, a noiva ela não perde a comunhão com o noivo. E a gente vai observar que nessa sessão, quem mais fala é o noivo. E quando a noiva fala, na verdade, ela se refere ao noivo também. E quando as filhas de Jerusalém falam, que finalmente elas vão falar nessa sessão, elas também falam em relação ao noivo. Então, isso realmente chama atenção, porque quando nós estamos, então, em comunhão com o Senhor, realmente o centro das atenções é o Senhor. O nosso ser sai de cena, ele desaparece, e realmente a quem merece toda atenção é o noivo. E é o que vai acontecer nessa sessão. Bom, então a sessão voltada principalmente ao noivo, e começa então com a fala das filhas de Jerusalém. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumo, perfumada como de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Então as filhas de Jerusalém, elas perguntam, e as mesmas filhas de Jerusalém, agora elas respondem sobre quem é esta que vem do deserto. Então as filhas de Jerusalém perguntam e elas mesmas respondem. Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura e o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Então a gente observa que elas vão falar de quem é essa que vem do deserto, mas logo quando elas vão começar a falar sobre elas já falam. As filhas de Jerusalém já falam. Essa é a liteira de Salomão, ou seja, já começa a se referir ao noivo. E lá de novo ela continua falando, as filhas de Jerusalém continuam falando. O rei Salomão fez para si um palanquim. Então elas estão falando sobre a noiva, mas sobre o que o noivo fez à noiva e o que ela é para o noivo. Então elas estão ainda se referindo ao noivo, de certa forma. Então, para quem não sabe o que é uma liteira, eu não sabia o que é uma liteira. Então, o noivo ofuscado pelo esplendor do noivo. Esse é o comentário do irmão Hudson Taylor. Isso aqui é uma liteira. Então, os reis eram levados aqui dentro, e isso aqui era puxado por pessoas, né? Não é uma carruagem, mas aqui então esses varões servem para pessoas, servos, segurarem, e os reis e rainhas eram levados nessa liteira. Só que detalhe, as filhas de Jerusalém não falam que a noiva é levada na liteira. As filhas de Jerusalém falam que a noiva é a liteira. E isso nos lembra aquilo que nós vimos sobre as éguas de Faraó, que as éguas eram puras, eram as mais perfeitas e que serviam para levar o Faraó, o rei. E aqui a noiva continua servindo para levar o rei, a liteira de Salomão, ou seja, Salomão ia aqui dentro, e essa aqui era a liteira dele. E segundo o irmão solteiro, então, isso aí nos traz a ideia do evangelho da igreja, levando o rei, levando o noivo, levando o Salvador aos perdidos. E então o irmão Hudson Taylor ele chama atenção para esses 60 valentes que estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas e destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta por causa dos temores noturnos. Então essa liteira, essa noiva, essa igreja
que vai levar o Senhor, ela leva ele no meio da noite. Mas ela não precisa ter medo dos temores noturnos, porque ela está bem protegida. Ela está com esses 60 valentes que são destros na guerra, que qualquer temor noturno eles estão aptos a combater. Ela não precisa ter medo da noite. É por causa da noite que ela tem 60 valentes, mas ela não precisa ter medo de sair durante a noite com o seu rei, porque ela está extremamente protegida. E isso nos lembra a palavra do Senhor Jesus, que disse que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Como se a igreja realmente entrasse com esses 60 valentes lá no Hades, arrancasse os perdidos e voltasse. Então, por causa dos temores noturnos, essa liteira, ela tem 60 valentes, ela não precisa ter medo da noite, ela não precisa ter medo do Hades. Ela pode ir até lá, levar o Salvador e arrancar os perdidos do Hades. E daí a gente continua aqui. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Então esse palanquim, segundo o irmão Son Taylor, representa esse palanquim de madeira. Ele se refere à natureza humana santificada que essa noiva possui agora. As colunas de prata se referem à redenção. O estrado de ouro se refere à parte, deixa eu colocar aqui, se refere à parte da glória divina. E o assento de púrpura interior o assento de púrpura se refere aos gentios. Então provavelmente o irmão Son Taylor queria que a igreja não começava em Adão, mas a igreja começava com os gentios. E o interior revestido com amor, que fala do porque o Senhor fez toda essa obra por nós, que é o amor, né? Esse foi a maneira que o Senhor fez, por motivo pelo qual o Senhor fez tudo o que ele fez. Bom, agora a noiva fala nessa sessão: saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa que sua mãe o coroou no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Então o irmão comenta que o rei coroado é tudo para ela e deseja que assim o fosse para as filhas de Sião. A noiva fala nessa sessão, mas a gente percebe que ela não está falando sobre si mesma agora. Ela está falando sobre o rei. Ela está falando sobre o noivo. O coração dela agora deixa de ser ela mesma e passa a ser o noivo. Então o irmão comenta que quando ele vê em nosso amor desinteressado, e em nossa devoção a ele, o reflexo de si mesmo, exclama. Então agora, devido a essa posição da noiva de estar com o coração tomado pela pessoa dele, o noivo exclama: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate e o teu falar é doce. A tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus 2 peitos são como 2 filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Bom, então ali a gente, na sessão anterior, a gente vê como que o noivo foi tomado
pelo esse amor da noiva. Ele, quando viu realmente que a noiva estava com o seu coração completamente nele, então o noivo, ele também faz uma declaração de amor para a noiva. E agora o noivo fala: antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. E se a gente lembrar da sessão anterior, lá a noiva na sessão anterior falou: antes que refresque o dia, volta, amado meu, volta, né? Faz-te como o gamo ao filho da gazela. E aqui não. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra. O noivo, ele não pede para a noiva ir embora. Então a separação nunca vem da sua parte. E o noivo continua a sua declaração à noiva: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. E nessa fala do noivo a gente percebe algo que ele não tinha falado ainda sobre ela. Veja a frase que ele falou no capítulo anterior: eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa. Aqui a gente percebe ele falando: e em ti não há defeito. Porque no capítulo anterior a gente lembra que ela estava com ainda coisas no seu coração, máculas no seu coração, e ele falava da sua formosura, mas ela não estava completamente limpa. Mas agora sim, numa comunhão plena com o noivo, além de falar que ela é formosa, que é a querida dele, ele também pode falar: em ti não há defeito. Então isso é um reflexo da comunhão que ela tem com o noivo. Então ela está sendo progressivamente transformada à imagem dele. O noivo: vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cume do Líbano, olha do cume do Amana, do cume do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Agora que ela realmente tem uma comunhão com o seu Senhor plena, uma comunhão bem íntima, uma comunhão que está livre das impurezas, ela está apta ao serviço. E ele muda a expressão minha querida para minha noiva. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Em algumas versões está até minha esposa. Então a gente percebe que agora o Senhor realmente a chama para o serviço. É como se a gente viu lá na primeira sessão, o Senhor falando das vinhas, de que ela cuidou de outras vinhas, mas a própria vinha ela esqueceu. Ela ajudou outros, segundo o irmão, a servirem ao Senhor, mas ela mesma esqueceu da intimidade com o Senhor. Mas agora que ela está realmente nessa intimidade, em que ela purificou o seu coração, em que ela está realmente servindo ao Senhor de todo o coração, o Senhor a chama realmente ao serviço. Ela está apta ao serviço. E o irmão fala, né? Que são as covas dos leões quando o leão da tribo de Judá está conosco? Porque se a gente observar aqui, olha o serviço que o Senhor está falando. Vem comigo, olha do cume do Líbano, olha do cume do Amana, do cume do Senir e do Hermon, dos covis dos leões e dos montes dos leopardos. Mas essa noiva é aquela liteira que tem 60 soldados 60 que estão destros nas guerras, né? Então ela não precisa temer, porque de fato aqueles 60 que a rodeavam representa também o próprio noivo que está dentro da liteira, de certa forma. Então ela não precisa temer, porque ela está bem guardada. Ela não precisa ter medo nem de leões, nem de leopardos e nem dos temores noturnos, porque o rei está com ela. Que são os covos dos leões quando o leão da tribo de Judá está conosco?
E o noivo continua: arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração, com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. O irmão Son Taylor então fala que essa declaração do noivo por ela, mesmo diante dos perigos, por ela estar labutando com ele. Então, um irmão que realmente foi para a China e lá viveu muitos perigos, falando sobre o Salvador. Ele, com outros irmãos, foram a liteira que entrou na noite chinesa e levou o Senhor até aos chineses. E certamente o Senhor devia falar essas palavras lá no interior do irmão, né? Não é um entendimento mental, mas certamente nas aflições e nos perigos, enquanto estava só, enquanto passava fome, essas eram as palavras que o Senhor declarava no interior do irmão, que era uma declaração realmente de amor pela obra que o irmão estava fazendo. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. É como se fosse o consolo do sofrimento. Claro que não as palavras do irmão, agora as minhas, né? Eu acredito que isso não é só para evangelistas, para missionários, mas é para todo aquele cristão que se coloca na obra. Ali realmente, se você se colocar de todo o coração, nem todos são evangelistas, mas todos têm o seu dom, e se você realmente servir, vai ter as aflições, vai ter os momentos de luta, e essas vão ser as palavras, né, que o Senhor vai colocar no teu coração, no teu espírito, se você realmente está ali servindo Ele em plena comunhão com o noivo. E o noivo continua: que belo é o teu amor, minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo de tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as especiarias. És fonte dos jardins, poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Comprometida com o noivo em buscar a salvação dos perdidos, as palavras de seus lábios para ele são como mel. São para ele como mel. E então daí a sessão agora acaba com a noiva falando: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Então essa é uma outra fala da noiva. E nessa fala a gente vê que agora ela não tem medo mais do vento. Ela não tem medo do vento agora. Porque esse vento que, segundo o irmão, representa aí a aprovação, mas ela sabe que esse vento serve para que os seus aromas, que é Cristo, os aromas saiam dela, né? Então essas provações vêm até ela, mas ela tem Cristo, e através dessas provações agora esse aroma é exalado. Essa era a palavra que eu estava procurando. Então agora pela segunda vez ela fala e as suas palavras são somente para ele.
seu próprio eu não aparece mais. Então, novamente, a noiva, a gente vê a fala da noiva, só que voltada ao noivo, e essa noiva não tem medo das provações, porque ela sabe que essas provações apenas servem para que ela exale ainda mais os aromas dela, os aromas que é Cristo nela. Como ela fala lá que ele era o saquetel de mirra, né, posto entre os meus seios. E ela está preparada então para qualquer experiência. Então o noivo continua: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Então, o noivo agora encontra nela toda a satisfação. Então, de fato, o Senhor agora vê essa noiva que se deu a Ele com todo o coração, e ali Ele realmente encontra toda a satisfação. E é muito bonito como o Senhor a chama, né? Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite. Então toda a satisfação do noivo é encontrada na noiva. E a noiva agora sim termina. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Então, o irmão Hudson Taylor divide esse primeiro versículo do capítulo 5 em duas partes. Uma fala do noivo, e essa fala aqui seria a fala da noiva. Alguns atribuem ao mesmo ao noivo, mas segundo Hudson Taylor, é a noiva que faz o convite aos amigos dele e dela, bem como a ele mesmo, que seria um convite evangelístico, segundo o irmão. E agora sim, terminamos então a sessão 3. Até a próxima sessão.